Boa tarde. A gente vai seguir com o livro-texto do Oppenheim e a gente vai falar então do capítulo 2 dos sistemas que são tanto lineares quanto invariantes no tempo. Então, se a gente considerar que todos os sistemas estão representados aqui num diagrama de Venn, os lineares estão aqui, e aí os invariantes no tempo estando aqui. Então, lógico que tem os sistemas que são não lineares, tem os sistemas que são variantes no tempo. E a gente vai estar trabalhando no capítulo 2 aqui nessa interseção, onde o sistema é linear e invariante no tempo. Então, coisas que a gente vai precisar lembrar é como representar sinais como soma de impulso, representar qualquer sinal com impulsos, certo? Isso daí a gente tem que dar uma revisada. A gente tem também que revisar os conceitos, obviamente, de linearidade e invariância no tempo. E aí o que a gente quer, isso é revisão. E aí o que a gente quer, nós queremos é chegar na convolução e entender direitinho o que é convolução e para que ela é usada. Então vamos começar aqui pela nossa revisão de representar qualquer sinal com impulsos. Então, o nosso amigo impulso, a gente vai usar o tempo discreto porque tudo fica mais fácil no tempo discreto. Ele é um valor 1 no instante n igual a zero. Em qualquer outro valor, de menos a mais infinito, ele é zero. Então, a gente vai normalmente omitir esses valores que são zero, mas fica na mente, esses três pontinhos querem indicar que de menos infinito até mais infinito, os valores são zero. Bem, então o impulso é tão especial que a gente vai denotá-lo com essa letra grega delta. Então esse é o delta de n. E aí a gente tem que estar lembrado que se a gente der, por exemplo, um atraso de 3 valores, o que é esse delta de n menos 3? É aquilo que antes acontecia em zero, vai agora acontecer atrasado de 3 instantes de tempo. Então 1, 2, 3. Então o valor de amplitude 1 vem para cá, todos os outros valores são zero, de menos a mais infinito, certo? Então esse é o delta de n menos 3. Se fosse o delta de n mais 3, o valor estaria aparecendo aqui em menos 3. Se fosse delta de n menos 5, ao invés do atraso de 3 seria um atraso de 5 e assim por diante. Então vamos agora treinar para um sinal x de n qualquer. Então vocês podem pegar qualquer valores. Vamos começar, por exemplo, em 0 eu tenho uma amplitude de 4. Em 1 eu tenho uma amplitude de 2. E assim vai. Eu posso criar aqui em menos 1 uma amplitude de 1. E aqui em 2 eu posso criar uma amplitude de menos 5. E os outros valores eu vou considerar como sendo 0. Pois bem, nossa primeira tarefa é representar esse sinal x de n a partir de impulsos que sejam deslocados no tempo. A gente vai ter que dar o deslocamento dos 3, mas nesse caso aqui a gente daria um deslocamento de 1 para representar esse cidadão. E escalados, ou seja, a amplitude não só vai ser 1, mas pode ser 2, pode ser 4. Então vamos ver se vocês concordam que esse sinal x de n pode ser representado por 1, 2, 3, 4 impulsos que são eventualmente escalados e deslocados no tempo, né? Eu vou escrever e depois a gente faz o gráfico. Basicamente, eu posso representar esse x de n então como sendo: quem é esse impulso aqui? Esse impulso é o impulso que é adiantado, ele adiantou para menos 1, então eu vou representar isso como sendo o delta de n mais 1. A amplitude dele continuou 1, então eu vou manter a amplitude mais. Aí tem uma outra parcela, que agora é esse impulso aqui. Esse é um impulso que é na origem, então ele é o delta de n, mas a amplitude dele é 4, então eu vou escalar ele por 4, mais esse outro agora, o terceiro impulso, é um impulso que foi atrasado de 1, e ele teve a amplitude dele escalada por 2, e esse outro impulso aqui, ele foi atrasado de 2, né? Então eu estou verificando aqui que ele teve esse atraso,
e aqui a amplitude dele foi multiplicada por menos 5. Então, representando aqui essa amplitude negativa. Então, se eu observar cada um desses impulsos, eu vou ter esse gráfico. E essa, então, é a nossa primeira tarefa. Aprender e lembrar como se faz a representação de qualquer sinal x de n como uma soma de impulsos deslocados. Então, genericamente, eu posso escrever que o x de n, qualquer x de n, eu posso representar como sendo um somatório de impulsos deslocados. Aqui eu vou usar a variável auxiliar k. Esse k aqui, então, eu posso ter impulsos desde o menos ao mais infinito. E eu tenho que escalá-los por uma nova amplitude, que é a amplitude que o x tem, que é o x de k. Então, esse tipo de representação vocês têm que estar familiarizados, que é a representação de um sinal qualquer x de n. Notem, a variável auxiliar k é para que eu possa varrer desde o menos ao mais infinito, e a amplitude do késimo impulso, ela é localizada no instante de por esse impulso. Então o impulso aqui ele me ajuda a localizar que a amplitude ela está, por exemplo, nesse caso desse impulso aqui, a amplitude que é menos 5, ela está localizada no instante n igual a 2. Então é isso que esse delta me faz. Se eu colocasse, por exemplo, menos 5 e não localizasse essa amplitude, é como se eu tivesse um nível DC, um valor de menos 5 para todos os instantes de tempo, desde o menos infinito até o mais infinito, todos são menos 5. Mas se eu colocar menos 5 delta de n menos 2, olha o que acontece. Esse impulso ele me permite localizar. Eu sei que aqui em n menos 2 é menos 5. E todos os outros valores eu sei que são 0. Ao menos essa parcela aqui vai estar indicada então que só funciona aqui para o tempo n igual a 2.